Será em formato de entrevista. Bom, o Dr. Joaquim Levy teve seu PhD na University of Chicago, ele é diretor financeiro do Banco Mundial e já foi ministro da Fazenda. Com isso, uma salva de palmas para o Dr. Levy e para o Paulo Setor. Olá, boa noite. Eu acho que eu vou te entrevistar. Eu sou jornalista, então adoro fazer isso. Mas não, só uma introdução, eu sou diretor do Instituto Brasil do Wilson Center, aqui sou jornalista de profissão e conheço o Joaquim Levy dos meus tempos de jornalismo, mais recentemente dos tempos agora como diretor do Instituto Brasil. Aliás, a primeira conversa que ele teve em Washington, depois de ser nomeado ministro, conversa fechada, foi justamente no Wilson Center. Enfim, deixa eu conduzir aqui a conversa, Joaquim, para, enfim, de acordo com as instruções recebidas, você está diante, se olhar aí, volta 35 anos e está cheio de você aqui. Entendeu? São estudantes brasileiros, enfim, em universidades americanas. Eu sei que você veio um pouco depois desta idade para fazer o PhD em economia de uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Universidade de Chicago. Pensa um pouco o que você achava quando você tinha mais ou menos essa idade, da perspectiva do Brasil, e com toda a bagagem, com todo o serviço que você fez ao Brasil e continua fazendo. O Joaquim Levy é, antes de tudo, um servidor público. Compartilhe conosco aqui a sua visão brevemente sobre o país, claro, da perspectiva econômica, mas fale um pouco disso. E eu prometo que eu vou interromper se você se alongar muito, porque nós temos várias perguntas para te fazer. Eu tenho a impressão que teremos a oportunidade também de fazer uma troca aqui com eles. Mas, corre. Bom, boa noite. Extraordinário, assim, é maravilhoso estar aqui com vocês. E bom, se for para pegar essa memory lane, né, 35 anos atrás, bom, primeiro, a gente estava saindo de uma fase, era um Brasil muito diferente, né, difícil até de explicar. O Paulo não conheceu, naquela é mais novo, mas naquela época, tinha uma época assim que no final de semana, você quando viajava tinha que fazer uma aula logística, porque no sábado e domingo não tinha posto de gasolina. Você tinha que planejar como é que você ia dirigir, porque fechava o posto de gasolina no final de semana. Assim, quando eu tinha essa idade de faculdade, era assim, mas só deve ter acabado mesmo lá para 83, 84, por aí. E outras coisas completamente diferentes, né? Para a gente viajar, você tinha que levar travel check e contadinho, você só podia levar com uma certa quantidade de dinheiro. Então é um país bastante diferente, talvez um pouquinho menos violento em algumas coisas, mas com muito menos oportunidade, muito menos vamos dizer, profundidade, diversificação que tinha hoje. E óbvio, aquele era um momento também de sonho, né? Porque se a gente for pensar 35 anos atrás, fazendo a conta, era na época das diretas já. E então, naquela época, estávamos lá na rua e aquela emoção toda, aquela esperança do Brasil. E muita coisa aconteceu. Se a gente pensar nesses anos de democracia, eu acho que validou muito, especialmente nos últimos 20 anos. Quando a gente vê assim, a nova geração, inclusive em lugares menos privilegiados do que aqui, realmente é outra coisa. As pessoas têm outra cara, apesar de todos os problemas. Então, isso dá uma confiança que, apesar de a gente estar passando, obviamente, desafios, o Brasil tem muito, já passou por também outras dificuldades, a gente tem como seguir em frente. Tem que ter essa esperança, essa coisa que a gente tinha naquela época, quando a gente andava na rua, marchava, e eu ia ver o Teotônio Vilela, assim, na sexta-feira de noite. Isso, queria que você falasse rapidamente da perspectiva não quero que seja uma coisa sobre economia em si, embora esse seja o tema,
Mas como você viveu isso, e você viveu como estudante, você viveu como servidor público, você viveu como funcionário internacional, como ministro de Estado, como executivo de um dos maiores bancos do Brasil. Hoje existe, neste momento, depois de 3 anos, que foram a mais longa e profunda recessão da história do Brasil, pelo menos do que nós sabemos, do que o IBGE registra, tudo indica que nós estamos saindo dela. O ciclo é de crescimento. Fale rapidamente sobre isso. Está mesmo crescendo? Vai crescer? Onde vai crescer? Qual é o rumo? Bom, se a gente for ver, uma das principais razões da queda do crescimento foi que juntou uma crise econômica do fim do ciclo das commodities com uma crise política que já vinha se desenvolvendo há algum tempo. E ela se refletiu, se você olhar, a maior parte da queda do PIB é muito proporcional ao investimento. Um investimento que vinha se retraindo, principalmente no setor privado, desde 2013, mas que vinha sendo mantido na máquina com despesas públicas, que se tornaram flagrantemente insustentáveis. Então, boa parte da redução do PIB foi esse fato, e agora, para retomar isso, a gente está tendo os primeiros brotinhos assim, da economia se estabilizando, voltando a crescer um pouco, ainda modestamente. Eu acho que a gente só vai ver mesmo um crescimento mais robusto quando a gente readquirir a confiança, tiver um rumo, e aí com isso o crescimento voltar. Quando eu assumi a responsabilidade do Ministério, a gente tinha noção de que, primeiro ia ter um choque de demanda, porque muito do que estava acontecendo era artificial e insustentável, e por isso a gente focou tanto em reformas que ajudassem no lado da oferta, porque é a única maneira de se compensar isso. Algumas coisas foram, eu acho que ajudam o país, apesar de tudo, estar equilibrado, porque, obviamente, aumentou o desemprego, o PIB caiu, mas a inflação está moderada. Se você comparar exatamente com os 35 anos atrás, se você comparar com 82, é uma situação muito mais estável hoje do que era 82 e 84. Então a gente começa a sair. O grande desafio, e aqui deixa eu me estender só um pouquinho, Paulo, é assim, e eu acho que para vocês que são jovens é realmente fundamental, que país vem pela frente. Lógico, tem a pujança do agro, que particularmente esse ano ajudou muito, temos serviços, temos uma população mais educada, mas particularmente, por exemplo, agora que eu estou aqui no Banco Mundial, nesse ano e pouco, a rapidez, a intensidade das transformações nas economias é extraordinária. Uma das razões porque, por exemplo, na China, nesse último congresso, houve tanta ênfase da nova era e tal, porque, surpreendentemente, os chineses lá tinham entendido que o crescimento só baseado na exportação tinha acabado porque eles eram muito grandes, né? Podiam continuar crescendo, não havia mercado para absorver isso. Eles começaram a transformar, mas é muito interessante porque há 4, 5 anos atrás, quando eles começaram a fazer isso, eles tinham uma ideia de que seria uma evolução gradual em que eles iam subindo na escala de sofisticação da manufatura. Então, eles iam começar a fazer mecânica mais fina, iam competir em uma porção de produtos mais sofisticados e iam alcançando isso. Então, teve todo um planejamento para fazer assim. Mas, como tantas vezes acontece com o planejamento, na verdade, eles agora foram pegos um pouco de surpresa pelos que eles chamam lá da quarta revolução industrial, que na verdade deixou de ser esse caminho suave do development ladder, assim, e passou a ser muito mais rápido e muito mais imprevisível, com impactos no emprego, com impactos na própria composição da economia, com toda a economia de informação, inteligência artificial, Alibaba, etc. e tal. E agora eles estão respondendo. Então é neste ambiente, com este tipo de desafio em relação ao futuro do trabalho, etc., que a gente vai ter que repensar o investimento, e passadas as eleições, ou seja, daqui, 18 meses,
todo mundo vai ter que estar na prancheta pensando, bom, e agora? Agora eu investo em quê? Então, acho que esse vai ser um momento muito bacana. Alguns de vocês vão talvez estar de volta no Brasil, e aí vai ter que pensar com ambição e pensar que a gente realmente está num momento de virada de tecnologia, de possibilidade de crescimento, muito importante. Você, como ministro, disse algo em 2015, que eu até registrei um artigo. Você disse que é muito difícil conciliar capitalismo de Estado com democracia. Eu lembro muito dessa sua frase. O nosso modelo de crescimento, que é baseado numa economia muito estatizada, muito centralizada, aparentemente isso se esgotou. Nós temos que achar, é o desafio, que eu acho que vai ser o desafio dessa geração, de reinventar a economia brasileira, que é pujante, que tem um enorme potencial, que tem produziu coisas boas, né? Eu sempre digo para as pessoas, quando começam a ficar muito pessimistas, olha, a Embraer foi feita no Brasil, talento de brasileiros que cooperaram com outros países, aprenderam, e é a terceira maior produtora de aviões do mundo. Então o Brasil tem a forma, não sabemos. Agora, fale sobre isso, porque aqui, quer dizer, você pensando para o futuro, qual é diga para eles, o que eles deveriam, no que eles deveriam pensar, como eles poderão melhor contribuir para as suas carreiras. Obviamente vocês querem ser pessoas de sucesso, mas os seus pais querem, que vocês pagaram um monte de dinheiro para fazer essas universidades, tem que agora ganhar din-din, né? Mas como eles podem melhor contribuir? E conte um pouco da sua, porque você aprendeu muito nas várias carreiras que teve, inclusive como ministro. O que os novos, sobretudo os mais bem preparados, podem e devem fazer? Onde devem focar? Quais são neste momento de transformação? Não sei se você acha que você concorda. Tem um modelo no Brasil que está esgotado, nós precisamos reinventar. Como é que faz? Bom, vamos por parte. A primeira parte é a seguinte: o Estado é muito importante. Mas o Estado não pode nem funcionar para ele próprio, nem funcionar para uns tantos amigos. Então, se você não tem uma certa organização, é muito difícil você ter uma economia capitalista mais sofisticada, porque se você não tem regras, se você não tem um certo enforcement, uma certa aplicação das regras, a ineficiência se torna enorme. Eu sempre digo que uma das missões do governo é diminuir o risco agregado, o risco macro, para as pessoas poderem se dedicar aos riscos próprios que elas estão fazendo. Se você está morrendo de medo de que o dólar vai descer, você não vai poder tomar conta da tua empresa, do negócio que você está querendo desenvolver, do teu projeto. Você está preocupado com outra coisa. Então, assim, você ter um Estado organizado é fundamental. O Estado também tem um papel em projetos que são mais longos, que envolvem complexidade, como a própria infraestrutura. Não quer dizer que tem que fazer tudo. No caso da infraestrutura, o Estado, do papel, tem que ter uma certa ideia planejadora geral, de tal maneira que ele dá o mapa, e depois dá as regras, e aí as pessoas podem ter a livre iniciativa organizada. Aí você pode ter concessões, você pode ter mil maneiras. Então, acho que no Brasil existe uma incompreensão em relação ao que é esse papel fundamental, insubstituível do Estado. E agora, querem, por outro lado, fazer o Estado querer fazer tudo, ou então escolher quem vai fazer as coisas. Aí começa a dar errado. Aí é uma coisa, vamos dizer assim, de longas datas, eu até comentei quando eu entrei no governo, de que é o patrimonialismo e que vamos dizer assim, antinômico, inimigo da democracia, porque na hora que você tem um Estado que ele quer fazer tudo o que ele escolhe, que são os vencedores, significa que você não está dando igualdade de oportunidades. Eu acho que a gente hoje vive num momento potencialmente muito positivo, porque um dos problemas do Brasil dos últimos 20 anos, a questão por exemplo, dos juros, hoje você está com condições de aproveitar o momento
e a estabilidade de preços para baixar a taxa de juros. Ora, o que acontece é que se você conseguir manter isso por um tempo, isso também é um elemento extremamente democratizador, porque você não depende mais do crédito de você ter que ir a um banco público, você não precisa pedir favor, você não precisa fazer parte de nada para você poder começar a ter acesso ao crédito. O crédito é fundamental para também você aumentar a competitividade e a concorrência. Tem um professor de Chicago, onde vocês devem conhecer, o Raghu Rajan, ele sempre lembra o fato, quando você não tem crédito, o que acontece? Só as empresas que já estão estabelecidas conseguem investir, porque só quem tem lucro consegue investir. E também significa que o investimento é muito mais restrito, o crescimento é muito mais restrito e as oportunidades são muito menores. Então, a gente conseguir, agora também outra vez falando nos próximos 2 anos, conseguir manter uma situação de inflação baixa e juros baixos, de tal maneira que você tenha uma expansão do crédito sólida, eu acho que vai ser muito importante, porque aí significa que quando vier a oportunidade de investimento, muitas pessoas vão poder aproveitar essa oportunidade, certamente com todas as regras prudenciais e tal, mas uma coisa que é muito mais aberta de oportunidades. Agora, os setores que isso vai acontecer, é difícil de fazer prognóstico. Eu tenho uma filha que tem um que está na universidade, mas que acabou a universidade. Eu digo assim, hoje provavelmente se eu fosse fazer faculdade outra vez, eu provavelmente ia escolher alguma coisa ligada à biologia, porque é onde eu vejo as coisas acontecerem. Às vezes brinco que assim, o século XIX foi o século da química, o século XX foi o século da física, o século XXI é o século da biologia. Porque até o computador agora é biológico, né? Você começa a descobrir que você pode fazer, aí não consegue acertar exatamente, mas até isso você consegue descobrir que às vezes você entende melhor os sistemas. Então, acho que o Brasil, inclusive, tem até uma tradição nas ciências biológicas que não é desprezível e que aí você tem que desenvolver. É óbvio que, mais uma vez, tem que ter uma seriedade, né? Porque a gente viu aí no passado uma dessas coisas, você não pode transformar um programa de governo numa oportunidade da sua independência financeira, né? Como algumas pessoas falam. Mas eu acho que, se eu for olhar para frente, tem a gente, como um país de renda média, com um nível de educação não brilhante, mas com mínimo de capital humano que a gente já tem, se a gente garantir um Estado que dê oportunidade, que dê segurança, as possibilidades de se aproveitar o novo ciclo são muito grandes. Não vão ser fáceis, a concorrência vai ser cada vez maior. Tem países que aproveitaram, estão na frente. Mas o Brasil é um país grande, um país que tem muitas vantagens comparadas com inúmeros outros países, não tem problemas de guerra, disso, daquilo. Então, eu acho que se houver uma certa união de objetivos, uma certa harmonia de objetivos, as condições para vocês, como novas gerações, criarem um novo período de crescimento são muito, muito concretas. Parece haver hoje uma tendência no Brasil, você conversando com altos funcionários, estou pensando no Marcelo Estevão, que é uma pessoa importante na Fazenda, no Marcos Galvão, que é o vice-ministro das Relações Exteriores, e outros, que fazem lá um consenso se formando no Brasil sobre a necessidade de ter uma economia mais aberta e mais integrada no mundo. Ao mesmo tempo, uma percepção de que um dos obstáculos para essa abertura reside, curiosamente, em setores do empresariado brasileiro que estão muito confortáveis atrás das proteções que gozam, que nós somos um país de DNA protecionista. Você tem associações empresariais que são lugares de resistência à abertura, à competição. Como é que você vê isso? Você acha que, nesse momento novo, sobretudo com essa nova geração de brasileiros formados no mundo, não formados apenas no Brasil, mas formados no mundo, você vê que você tem um pensamento esperançoso, positivo em relação à integração, à aceitação, e até no momento em que, no lugar do grande beneficiário da globalização na história, que é este país aqui, existe hoje um movimento contrário a ela.
uma reação muito forte, simbolizada hoje pelo governo dos Estados Unidos. Como é que você vê isso? Você acha que nós vamos abrir? Eu acho que assim, a inserção é meio inevitável. Nenhum país vai ser uma autarquia, é muito difícil, os incentivos existem na outra direção. É óbvio que, até um pouquinho pela matriz de produção brasileira, você às vezes não tem a concorrência de uma maneira tão forte. Também, aí o que você mencionou, não é uma coisa totalmente única do Brasil. Todo mundo, vocês já devem ter ouvido que a famosa frase do Adam Smith, que cuidado quando um monte de empresários se reúnem, porque provavelmente estão planejando alguma coisa para aumentar o poder de mercado deles. Por isso que há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, 120, 130 anos atrás, aqui nos Estados Unidos se desenvolveu toda a teoria e a prática antitrust, e se entendeu que era absolutamente necessário você impor certas regras para garantir a concorrência, até porque certas tecnologias, naquela época, em tecnologia da indústria pesada, tá certo? Tinha ganhos de escala que naturalmente criavam monopólios, assim como hoje também há muitas das tecnologias de custo marginal zero, essa parte de tecnologia de informação também tem um certo viés monopolístico do winner takes all, né? Quem está na frente acaba conquistando tudo, etc. Então, esses são desafios que vão continuar existindo, que no Brasil são muito reais, mas que se alimentam vamos dizer, desse relacionamento com o Estado. Compreende? Você tem um crédito favorecido, você tem a proteção cambial, você tem uma série de coisas, e na medida em que você não tem concorrência, fica confortável, só você consegue ter dinheiro, só você consegue investir. Eu acho que a gente tem que realmente continuar trabalhando para alterar essa abordagem. E aí eu acho que essa mesma coisa tem um certo elemento de inclusão também. Há muitos anos eu digo, quando a gente pensa na América Latina e quando a gente pensa no Brasil, o Brasil tem 170 milhões de pessoas, é muito pouquinho. Isso significa que a gente não pode desperdiçar ninguém. A gente tem que pensar, e nós que temos mais condições, tem que pensar de cada um dos brasileiros, o que eles podem virar. Porque o Brasil só vai ser forte, realmente, quando você tiver todo mundo com capacidade, não pode ter dois Brasis completamente separados. Então, também eu acho que vai de mão dada com a abertura, também a abertura em termos de continuar a inclusão social. A China é forte, porque na China, se você for ver, por exemplo, uma das coisas uma enorme vantagem comparativa, agora no Banco Mundial a gente está cada vez medindo mais, é o fato que a educação na China é universal, não só a educação, o aprendizado na China universal. Então, a gente continuar tendo como meta e batalhar cada um de nós para que toda a população brasileira tenha mais nível de conhecimento, tenha mais capacidade de trabalho, capital humano, eu acho que é tão importante e uma coisa se alimenta na outra quanto você garantir a concorrência interna e também a abertura. A abertura, assim, é que nem fazer ginástica. Se você nunca é desafiado, a chance é você ficar sentadinho na poltrona da televisão, jogando videogame. É bom ter alguém que corre mais do que você, é bom alguém que joga bola melhor do que você, que você vai fazer força. Se o cara for forte demais, você até desiste, mas normalmente você vai querer competir. E no fundo, nas economias e nos países, quando você abre o país, é a mesma coisa também. Você tem novas ideias e ao mesmo tempo você tem novos desafios. E isso que dá aquela força para a vontade da gente crescer e ser melhor. Dá a impressão hoje, olhando, observando, conversando com as pessoas do Brasil, onde você vai, eu também, e eles também, que a economia está na frente da política. A economia está abrindo. A dinâmica, o ciclo econômico, aparentemente, que o Brasil está decolando. Outro dia um economista, dizendo, o Brasil comparou a economia brasileira, que é toda desarranjada, assim, tem muito problema estrutural, e falou que é o sucatão. O sucatão era um avião presidencial, mas o sucatão voa.
Ele sai assim, meio torto, meio de lado, boa. Rapaz, você já voa no sucatão. Eu não tive esse desprazer, mas uma vez eu cheguei em Tóquio para cobrir uma viagem que o Fernando Henrique fez em 96. E nós fomos jornalistas esperar o presidente e tal, e ele desceu. E aí nós não podíamos sair do lugar, porque a segurança japonesa, muito estrita, teve que esperar lá. Ficamos lá uns 40 minutos, depois que o sucatão chegou, foi todo mundo embora, e 40 minutos depois o sucatão ainda conversava consigo mesmo. Era uma barulheira, eu falei, meu Deus, como é que deixa o presidente do Brasil viajar nisso? Que era um 707, da primeira geração do 707. Com as poltronas sensacionais, só vejo em filme. As poltronas são tipo década de 60, isso. Sensacionais. É a época desse avião aí. Mas enfim, o sucatão ficou todo deformado, todo estroncho, mas ele voa. A economia do Brasil é uma economia pujante, é uma nação de 207 milhões de habitantes, muito rica, com uma massa crítica de conhecimento, de gente preparada, que faz, que eu sempre digo, fez uma das agriculturas mais produtivas do planeta, uma Embraer, e na área de software também, sofisticação e produção agora. Tem a questão que nós estamos vendo e vivendo. Eu queria te dizer, porque você lidou com isso diretamente. Eu lembro quando você ia negociar as coisas com o Congresso. E a gente ficava prendendo a respiração, porque ali é um embate difícil. Como é isso? Em relação à economia, sim. Eu acho que está mais ou menos claro que é por aí mesmo que vamos. Você acha que, na medida em que as pessoas, a sociedade, vejam os benefícios de uma economia que está retomando atitudes, que está voltando a criar empregos, você acha que é isso que criará a pressão para fazer ou continuar a fazer uma reforma política que permita, enfim, o todo funcionar? Eu não sei se eu tenho a resposta para isso, muito claro. Acho que há vários cenários. Acho que cada geração tem a responsabilidade de realmente ter princípios e ter clareza no que ela quer e o que ela está disposta a fazer. É um pouquinho anterior na minha época, mas outro dia eu estava ouvindo a Elis Regina e ela é fantástica, tá certo? Eu entrevistei a Elis Regina. Mas enfim, tem uma música dela, não quero dar assim uma nota meio coisa, mas tem uma música dela que eu acho que é muito importante a gente lembrar. Isso era na época da década de 60, tudo revoltado e tal. A música eu acho que é um pouquinho depois, né? Mas aí ele diz assim, depois a gente acaba fazendo que nem os nossos pais, né? Que todo mundo quer fazer seu mundo completamente diferente, não sei lá o que, e depois você diz que, apesar de tudo que você fez, você acaba fazendo que nem os nossos pais. O que não é essencialmente errado, mas relembra que você tem que estar pensando e muito seriamente como é que você quer que seja o nosso país. Tem um desafio, acho que a gente não pode, como é que se diz, relegar e dizer que achar que a política vai se resolver completamente sozinha. A gente tem uma coisa positiva no Brasil, que em geral as coisas voltam para o centro. Tem países em que as coisas viram de um lado para o outro, mas está sempre em extremos. No Brasil, a maior parte do tempo a gente está no centro, que ajuda a você conciliar e seguir em frente. Mas eu acho que principalmente nessa questão de vamos dizer assim, transparência, honestidade, seriedade, eu acho que a gente tem que assumir e tem que ser muito, muito rigoroso com isso. Porque também, no fundo, uma economia que vai ser eficiente, ela exige esse tipo de coisa. Foi o que eu falei no começo. Você não tem um certo nível de confiança nas instituições, um nível de confiança entre os agentes econômicos, você acaba sendo extremamente ineficiente. Um exemplo muito banal, se você não tem segurança, você acaba gastando enormemente em segurança, ao invés de gastar em outras coisas. Ou se você desconfia.
Então, eu acho que, assim, é positivo, mas eu acho que a gente não pode ser complacente, a gente pode ser confiante, mas a gente não pode ser complacente em relação a que cara que a gente quer que o nosso país tenha, que cara que a gente quer que a nossa política tenha. Não é fácil, mas eu acho que é um desafio que definitivamente vale a pena, e é um desafio que não é só para a gente, mas também, daqui a pouco, se você está com crianças, vão começar a pensar nisso também. Outro dia eu estava conversando essa semana eu conversei com uma jornalista da Associated Press e com um correspondente da revista Economist em São Paulo. E estamos falando da complicação que está o Brasil hoje e de umas visões mais extremas, que é interessante que você acaba de falar, que nós temos, eu sempre uso em inglês a frase explicando o Brasil para as pessoas. Não se esqueçam que nós temos uma negotiating soul. Nós temos uma alma negociadora, nós somos bons em negociação. E a gente realmente parece tender para o centro. Nós procuramos essa coisa. Mas fala um pouco sobre isso. Haverá um momento em que as pessoas em posição de responsabilidade, seja agora este governo, seja o governo que o sucederá, e nós não temos nenhuma dúvida que nós elegeremos um governo em outubro ano que vem, que esse governo tomará posse e que ele terá que governar. Fala, você tem apreensões em relação a isso, em relação ao vigor do processo democrático brasileiro? Não, eu acho que a gente, vamos dizer, talvez o ideal, se a gente pode pensar, é o seguinte: você conseguir formar um governo que tem experiência, que tem um certo lastro. Acho que tudo é novo, bacana, mas tem que ir com uma certa calma. Países que não têm problemas até podem fazer isso, mas eu acho que pessoas que tenham experiência, que já tenham demonstrado que sabem lidar com problemas básicos do Estado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma conversa de visão. O que eu quero? Tudo bem, é bom resolver coisas específicas. Eu sou um tecnocrata, se alguém quiser, não me considero exatamente tecnocrata, eu sou uma pessoa técnica, eu vejo o problema, quero resolver o problema, isso é muito importante. Mas você tem que ter uma visão, porque no fundo um processo, e você mencionou que é uma negociação política, etc., se não tiver uma visão que faça as pessoas quererem fazer certas coisas, é muito difícil você conseguir passar legislação, fazer reformas, essas coisas. Então tem que ter essa combinação da experiência, saber o que precisa ser feito, mas também ter uma visão, alguma coisa que faça as pessoas se convencerem que vale o risco. Eu vou fazer uma referência, não estou dizendo que não é completo, mas às vezes pensar mesmo o Macron, ele já foi ministro uma vez, ele tinha, apesar de ser novo e tal, ele tinha uma certa experiência, ele tinha experiência de governo, mas ele entende que, na verdade, ele tem que ter uma visão da França. Não, é uma França que vai dar certo, ou uma França só que é difícil e tal, não funciona. Uma França que tem rumo. É uma França que tem rumo, até no limite do limite, Herbert Hoover versus Franklin Roosevelt. Tem que dar uma injeção de, o que eu acho, né? Qual é a esperança que eu quero para frente. Então, eu acho que se a gente conseguir convergir para vamos dizer assim, um quadro que permita florescer uma liderança experiente, que conheça também as complexidades, desde a segurança, a parte fiscal, a previdência e tal, mas que consiga passar uma mensagem. O que eu quero o Brasil daqui a 10 anos? O que eu quero o Brasil daqui a 15 anos? Eu tenho certeza que vocês todos já devem ter ouvido falar de algum conselheiro, aqui na verdade deve ter conselheiro profissional. Você, quando pensa na tua carreira, não é só o emprego que eu quero amanhã. Não sei se você tem uma paixão, não, quero trabalhar em tal negócio, porque é uma paixão, aí é uma visão. Mas ao contrário, você diz assim, o que eu quero daqui a 10 anos? E aí você define que estratégia você vai seguir. É o que o Brasil precisa daqui a 18 meses, 2 meses, 9, 11 meses. Perguntas daqui de você. Então, por favor. Aqui tem só umas 35 perguntas. Tem muita pergunta, vamos lá. A primeira da Júlia Rica. Júlia.
Boa noite, queria agradecer a presença de vocês. Como economistas ou estudantes de economia, estudo economia na George Washington, sabemos que muitas vezes os modelos econômicos e as suas lições são desprezadas fora dos círculos acadêmicos. Como que nós, como jovens economistas, podemos trazer essas lições ao público em geral para criar um impacto positivo? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que ser capaz de traduzir as implicações do que a gente acha mais importante. Aqui, por exemplo, o Paulo estava perguntando, vem cá, a gente abrir economias tem vantagens, e a gente saber dar umas tantas razões, não sei se eu consegui ser totalmente eficaz nisso, mas olha, com a concorrência você se expõe a novas ideias e tal, em vários setores. No fundo é isso, a gente tem que ser capaz de traduzir isso e depois na nossa vida profissional aplicar e fazer as decisões fazendo pleno uso do nosso conhecimento. Antes de passar para lembre-se que o mais bem sucedido plano econômico da história do Brasil foi feito pelos economistas sob a liderança de um sociólogo. Aí é por isso que funcionou. Provavelmente. Não deixa economista sozinho. São ótimos. Eles sabem. E com a ajuda de juristas, porque se você for fazer reforma sem boa base jurídica, depois paga 10 anos pelas brilhantes ideias. Então... Próxima pergunta, vamos lá. Segunda pergunta, vamos com a pergunta do André Puchelli. André Puchelli. Boa noite, Joaquim. Eu sou o André, sou da Universidade de Chicago fazendo meu doutorado lá. E queria saber que você esteve numa alta posição no governo brasileiro, agora no Banco Mundial, e como que você vê o papel de organismos internacionais dentro do Brasil para o nosso desenvolvimento e como lidar com, por exemplo, pessoas uma parte da sociedade que tem desconfiança de organismos como FMI, Banco Mundial. Olha, eu acho que, mais uma vez, quando se tem transparência, as coisas ficam mais fáceis. Os organismos multilaterais são muito importantes por trazerem, não é só o dinheiro, muitas vezes é o conhecimento, a tecnologia, a possibilidade de troca de conhecimento. A gente no Banco Mundial tem uma consciência que o fato que você vai de vários países e pega essa experiência, ela acaba vamos dizer, se refinando e sendo aplicada. Por exemplo, você falou da desconfiança. Uma coisa interessante que, cada vez mais, a gente vê que, por exemplo, tem países que, olha, essa foi a experiência do Brasil, é muito diferente que você diz que você apareceu um bando de gente falando inglês com só a experiência que está no livro. Eu me lembro que, por exemplo, na época do Fernando Henrique, no final a gente fez uma reforma do setor elétrico, depois ela funcionou durante o tempo, depois foi alterada em 2013, e aquilo foi feito com a ajuda do Banco Mundial, que realmente no momento de dificuldade do Brasil mandou uma equipe muito boa de gente do Banco Mundial e consultores, e o que é interessante é que depois essa experiência do Brasil foi fundamental para toda uma revolução do sistema elétrico na Turquia, inclusive com vários consultores brasileiros sendo contratados pelos turcos, e é muito interessante porque o Banco Mundial acabou investindo, sei lá, uns 4 ou 5 bilhões no setor elétrico da Turquia, que mobilizou 50 bilhões em investimentos. Então, também vai naquilo que eu estava falando no começo, o Estado é muito importante para você criar essa infraestrutura, esse ambiente que as coisas podem acontecer. Mas daí depois, se você faz isso direitinho, lá o fermento, o catalisador, o setor privado vai e multiplica aquele negócio por 5, por 10, pelo que for. Então, eu acho que os mecanismos internacionais, eles têm esse papel, eles também ajudam. Por exemplo, quando eu estava no governo de 2015, uma das coisas que eu fiz foi pedir ao Banco Mundial para ajudar a gente
por exemplo, a reescrever as regras de leilão de concorrência para obras públicas, que eram um pouquinho complicadas. Era que você pode concorrer desde que você já tenha feito igualzinho várias vezes. Você abre o mercado de uma maneira extraordinária, né? Mas as regras eram mais ou menos assim, né? Então você sempre tinha aquele negócio que não deixava outros entrar. Então você construir, junto com o pessoal do Brasil, mas a gente construiu, usando a experiência internacional, regras que realmente ajudem a fazer, ter maior concorrência. E vocês veem, depois do que aconteceu com o leilão dos aeroportos, entrou uma opção de gente nova, foi completamente diferente o leilão que teve já no governo mais recente. Então esse é o papel. Eu vou dar uma sugestão a vocês, porque eu estou aqui em Washington há 38 anos e eu cobri durante 25 anos as reuniões anuais do BID, eu cobria muitas coisas. Uma vez até um funcionário, assessor de um ministro, chegou em 86, lá dentro do prédio do fundo, ele trabalhava para a Gazeta Mercantil, que é um jornal importante, financeiro, e ele olhou para mim e falou: Paulo, você não tem vergonha de estar dentro deste prédio? Eu falei: olha, nenhuma, sabe por quê? Porque o Brasil é fundador disso aqui. O Brasil é fundador de todas essas organizações internacionais. É fundador junto com a França, com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Aí até falei: agora, se você tiver algum problema, a gente pode conversar na calçada, se você não consegue ficar aqui. Agora, combatam isso, informem as pessoas. Uma vez uma pessoa, prefeita eleita de São Paulo, acho que vocês já sabem quem é, veio ao BID. E eu fui alertado pela esposa de um embaixador, falou: senhor Paulo, você senta ali ao lado dela e explica para ela que o Brasil é um dos maiores sócios desta instituição e dono do BID, porque existe sim esta visão, e essa visão existe porque a gente não combate essa visão. Então, e vocês que têm essa experiência, eu sinceramente acho que é uma obrigação, é obrigação nossa. É obrigação nossa explicar para as pessoas: o Brasil é membro pleno, fundador, dono, coproprietário dessas instituições, na qual, aliás, nós temos o Joaquim, o brasileiro que alçou uma das mais altas posições no organismo multilateral, ele e anteriormente o Murilo Portugal, que foram os mais altos, os brasileiros que alçaram as posições mais altas. Isso tem um valor imenso, as pessoas olham para o Brasil com muito respeito por causa disso, porque o Brasil produz gente que pode fazer isso. Hoje, quem cuida das finanças do Banco Mundial é esse moço aqui. Então, tenham isso em mente, tá? Vocês poderão estar nessa posição. Tenham isso em mente. Vocês poderão cuidar de governar não apenas o Brasil, mas governar o mundo. Isso é o que o Joaquim faz hoje, tá? Na parte das finanças do Banco Mundial. Mais perguntas? Bom, próxima pergunta aqui, Guido Martins. Boa noite, ministro. Obrigado por vir. O Brasil já viveu o positivismo, o autoritarismo e o desenvolvimentismo. Chegou a vez do liberalismo? Quem é a pessoa com visão e experiência hoje para liderar esse movimento no Brasil? Obrigado. É uma pergunta interessante, né? Esse auditório é meio tendencioso. Você acha? Você que jornalista. Bom, pessoal, eu sou talvez um pouquinho parcial, né? Porque eu tive o privilégio, aí falando 35 anos atrás, tive o privilégio de estudar ainda com o professor Mário Henrique, tá certo? Eu acho que Mário Henrique se emocionou. E que ele é muito interessante, porque na verdade ele é o conservador de uma maneira que as pessoas pouco entendem o que é conservador. O conservador no caso dele, pelo menos, é uma pessoa extremamente inteligente e que entendia que nem sempre você tinha soluções fáceis. Aliás, o Malan tinha um negócio na sala dele que era muito engraçado, porque era assim, naquela mesa que ele recebia visitantes, mas tinha uma plaquinha, uma coluna assim atrás,
que, com um desenho engraçado, que dizia assim, para todo problema complicado tem uma solução fácil. Aí pequenininho, assim, em geral, errada. Mas, então, acho que um dos problemas do Brasil é exatamente esse reducionismo, você esperar que vai ter uma teoria que vai te explicar tudo, e você não precisa pensar muito, né? Olha que bacana, né? Você é positivista, aí você tem resposta para tudo. E eu acho que você talvez possa chamar de liberalismo, mas o real liberalismo, ou até mesmo o real conservadorismo na sua melhor cepa, ela é aquela que sabe que não tem solução fácil, que você não pode se acomodar e achar que aí você não precisa pensar e tudo tem uma resposta imediata, quer seja uma resposta de esquerda, quer seja uma resposta de direita. Então, acho que na medida que o Brasil aumenta seu capital humano, tem mais gente, tem mais diversidade, as pessoas vão conhecendo mais o mundo, eu acho que a gente tem uma possibilidade de estar numa direção de mais abertura de pensamento, mas como disse no começo, né, apoiada num bom conhecimento, na boa economia, de tal maneira de que o maior risco é você querer implementar, o maior risco é a pessoa que conhece um pouco de qualquer assunto, compreende? Porque a chance de fazer coisa errada é muito grande. Então, acho que, vamos ver, pode ser que o liberalismo, a concorrência, a igualdade de oportunidade realmente ganhe proeminência, o que eu acho que seria uma coisa super transformadora e positiva para o país. Mais uma vez, eu vou dar um palpitezinho. No período recente, nós tivemos uma coisa muito positiva, que foi um líder muito carismático, extremamente inteligente, que vendeu a ideia no Brasil e depois no mundo, e foi comprada, que nós tínhamos encontrado a fórmula de conciliar o mercado com justiça social, com a busca da justiça social. E nós no Brasil, a gente pode, eu também gosto da ideia do liberalismo, mas nunca percam de vista que o Brasil ainda é uma das sociedades mais desiguais do mundo. E isto tem que ser enfrentado até por uma questão da eficiência da economia. Nós não vamos poder nos dar o luxo de esquecer da questão social no Brasil. Próxima pergunta. Vamos com José de Tonel. Boa noite a todos. Recentemente nós tivemos duas potências globais dando um passo atrás no que se refere à globalização. Os Estados Unidos elegeram Donald Trump e também tivemos que adota uma política extremamente protecionista, e tivemos também o Brexit, que passa a mensagem de que os britânicos estão dispostos a se fechar um pouco mais em virtude de interesses próprios. Como esses dois eventos estão afetando ou podem vir a afetar a economia brasileira? Olha, não vou querer me estender muito nisso, mas vamos dizer assim, um pouco em linha no que o Paulo acabou de observar, tem tido várias avaliações de que essa reação que a gente vê hoje nesses países tem a ver com o fato de que a gente sabe que o comércio ele tem a capacidade de gerar ganhos, mas você tem que prestar atenção para ver como que esses ganhos são distribuídos. Então, é óbvio que você, por exemplo, você abre um setor, etc. e tal, você pode ter você tem ganhos para a sociedade como modo geral, mas você pode ter impactos localizados. E se você não tem uma política que lide com isso e que realmente permita ou da educação ou da mobilidade, etc., você pode ter uma porção de áreas em que os ganhos do comércio não vão alcançar essas áreas. E isso pode criar um ressentimento e pode criar uma percepção de que a globalização não funcionou para mim, tá certo? E isso tem vamos dizer assim, dependendo da magnitude e da concentração desse impacto, isso pode ter um efeito na percepção das pessoas muito forte.
E nada leva a reações políticas mais fortes que o sentimento de que você está injustiçado, tá certo? Se você for pensar mesmo no século passado, alguns países acharam que estavam injustiçados, tinham perdido a guerra, tinham sido condenados a pagar um preço muito alto. Isso cria um ressentimento, e como dizia o Alberto Camus, o ressentimento é um negócio que fica ali germinando e um dia tem uma reação ruim. Inclusive é diferente do que a revolta, né? A revolta é uma coisa de coragem, o ressentimento tem um outro tipo de manifestação. Então, mais uma vez, vai no que o Paulo está falando. Eu acho que o Brasil, a gente tem que estar também atento de que todos os brasileiros estão subindo juntos. No Banco Mundial, a gente olha, e junto com a educação, e na verdade, oportunidade e capacidade de ascensão social é altamente ligada à educação, você vê que onde você não tem esses indicadores, no crescimento ao longo do tempo, é muito pior. Recentemente teve uma pesquisa que se fez, se descobriu assim, os países, o quartil, quer dizer, 25% mais eficientes em termos de educação contra os menos eficientes, controlado para outras coisas, de uma taxa de crescimento de praticamente 1,5% a mais por ano. Porque você imagina que em 20 anos dá uma vantagem de 30%, 40% em relação ao outro país. Então, vão juntos. E eu acho que o exemplo aqui dos Estados Unidos, segundo a avaliação de muitos, ilustra a importância de você ter os ganhos distribuídos de uma maneira que seja percebida como equitativa e permitindo todo mundo subir junto. Próximo. Vamos com a pergunta do Thomas Giordano. Thomas. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de aproveitar um pouco a linha de pensamento do Guido e me estender ao que se aproxima no ano que vem, que é a eleição. Acredito que todo mundo tenha isso em mente. E algo que se pergunta muito e tem se questionado no Brasil é esse modelo de governo, abre aspas, gestor, fecha aspas, que talvez possa ser exemplificado pelo Maurício Macri na Argentina, que agora também tem o apoio do Congresso. E eu gostaria de entender qual a sua visão em relação à adaptabilidade do governo brasileiro a esse modelo, abre aspas, gestor. Fecha aspas. Tudo é boa. Eu acho que sim, a gestão é imprescindível, tá certo? Mas eu voltaria, gente, será que eu estou ficando velho? Mas olha só, eu voltaria a dizer, tem que ser a gestão, mas ligada a uma visão. No fundo, mais ou menos explícito, você tem que ter uma visão. Eu acho que vocês não são da geração dos revolucionários, mas eu acho que boa parte dos revolucionários aprenderam, às vezes, de uma maneira torta, mas assim, você só tem a opção de boas ideias, tá certo? Você vai pro buraco. Isso é história antiga, mas na época do Allende, era evidente que eles pegaram todo mundo da classe média, estavam achando uma graça enorme, que eles iam lá, repartiam comida, tinha feirinha, porque o sistema de mercado começou a desaparecer. Então você punha assim, todo mundo gastando horas para ir buscar comida, é muito bacana, então, mas insustentável, tá certo? Então, claro que você tem que ter gestão, claro que você tem que ter boas políticas econômicas, mas assim, só a gestão, ela vai ter um certo ponto e ela depois ela para, tá certo? Então, acho que a gente tem que ter um certo grau. No Brasil, na verdade, em várias ocasiões nós tivemos bons gestores e fazem diferença. Às vezes até trabalhando em silêncio, quietinho, assim com a gente capial e tal, mas está entregando, tá certo? Então eu acho que a gestão é indispensável, mas será que ela é suficiente? Eu sempre digo, quando me falam, a gestão é o job description. É o que você tem que fazer. Não? E não é, você precisa da política. Você tem que fazer num contexto que é a política. Tem a visão. Tem que ter a visão. Né? Vamos com a Caterine Fiotes agora.
Meu nome é Catherine Fiat, sou de Michigan State University, então passei pelo mesmo frio que você, lá em Chicago. Minha pergunta é baseada na sua jornada. Acho que muitos de nós aqui têm como mente, ou sonham pelo menos, em ter uma carreira política, seja doméstica ou internacional. Sendo assim, qual foi a sua jornada de ter o seu PhD, seus estudos aqui nos Estados Unidos, a um cargo político mais que prominente? Quais foram as portas que você encontrou? Quais foram as escadas que você andou? Eu acho que muitos de nós estamos curiosos, porque a gente não está no Brasil agora, a gente não está conseguindo participar de movimentos políticos com lição de casa e um monte de coisa difícil. Até a gente lê um jornal do Brasil, a gente fica em umas matérias meio simples aqui e ali. Então, como que você conseguiu se ingressar nesse meio público? Obrigada. Muito bem. Bom, você já passou o verão em Ann Arbor? Não é tão frio assim na minha lembrança, né? Na época minha esposa fez um curso de verão lá, é muito gostoso, um riozinho mesmo, passar de canoa lá no rio. É super simpático, mas bem quente. Mas vê só, bom, eu acho que cada carreira é uma carreira, cada experiência é uma experiência. No meu caso, eu devo dizer que depois que eu me formei, eu na verdade sou engenheiro, né? Mas trabalhei em engenharia por uns tempos e na verdade continua sendo útil a engenharia, tá certo? Que te conhece bem pé no chão. Mas eu trabalhei um certo tempo no FMI, depois trabalhei um tempo menor no Banco Central Europeu e tal. E aí, a uma certa altura, apareceu a oportunidade de ir para o Brasil e trabalhar na época de Fernando Henrique Cardoso. E apareceu a oportunidade de trabalhar no governo lá. Eu antes tinha trabalhado no setor privado, antes de ir para os Estados Unidos. Mas então, assim, como eu treino, na verdade o FMI, de certo modo, é um excelente lugar para você trabalhar. Depois chega uma certa altura que vale a pena você fazer alguma outra coisa, né? Tanto que eu até fui para o Banco Central Europeu. Mas, então eu trabalhei na época do Fernando Henrique, e também, como falei, foi na época até do apagão, e com a minha experiência de engenheiro, eu acabei bastante envolvido pelo parente, etc. e tal, a legislação, preço, concorrência. Eu acho, a gente esquece, assim, no Brasil tem umas coisas fantásticas. Naquela época, 2001, a gente conseguiu economizar 20% do consumo de energia. E o PIB praticamente ficou estável, tá certo? Ele caiu um pouquinho no ano seguinte como consequência, e aí vai exatamente o que foi comentado. Assim, por quê? Porque, na verdade, se aplicou a teoria econômica. Tá? A gente, na época, a gente fez um estudo que a gente mostrava que a energia elétrica é essencial para muitas atividades, mas tem muitas atividades em que a quantidade de energia é muito pequena. Acontece uma coisa muito simples, transformar numa linguagem muito simples. Que foi feito, você criou incentivos de preço para que o que chama o eletrointensivo, por exemplo, a fábrica de alumínio, que consome uma quantidade extraordinária de energia, ela diminuísse sua produção de tal maneira que você tivesse energia, que, por exemplo, o restaurante pudesse funcionar. A quantidade de energia que o restaurante precisa é muito pequena, mas se ele ficar às escuras, a economia toda para, o restaurante, o escritório, etc. E tal. Então, você conseguiu diminuir 20% o consumo, sem ter um dia que faltou luz, não teve um dia de apagão, tá certo? Porque você deu o sinal de preço correto. Lá a Câmara do Pedro Paredes foi fundamental para se criar todo um arcabouço. E é muito interessante, eu me lembro, um belo dia, primeiro a gente vê no rádio, vai faltar água, não vai ter água e tal, aí um dia chegou a notícia que ia ter uma reunião do Conselho Nacional de Políticas Energéticas que ia decidir. Tinha um general que tinha um plano, tudo resolvido, e aí ia ter a reunião, tá certo? E a reunião tinha um objetivo, era decidir se o racionamento seria por 4 horas seguidas por noite ou seria por 2 horas e mais 2 horas durante os próximos 6 meses. Essa era a solução lá do responsável de plantão. Obviamente o Malan, quando foram contar para o Malan falou assim, não, essa reunião não vai acontecer. E felizmente a reunião não aconteceu, e se desenvolveu uma estratégia através de mandar sinais de preço. Então você deu incentivo para quem tinha excesso de consumo de energia diminuir e aumentar. Então estou contando isso porque
assim, no fundo, o teu treino, às vezes, em outras coisas você não espera. Mas você tem um treino, você vai encontrar uso. 2, se você puder aplicar boa economia, putz, que diferença que faz. E depois ele me levou, porque aí eu ia voltar para os Estados Unidos quando acabou o governo de Fernando Henrique. E o Arminio me falou, olha, o pessoal está entrando, estão sérios, querem acertar, você toma um risco. Então tem um elemento que às vezes você tem que tomar um risco, tá certo? Eu acho que não sabia tudo que ia ser, ou como é que era. Eu confio muito no Arminio, evidentemente. Ele tinha uma avaliação e a gente, outras pessoas, Marcos de Boa, então a gente fez um pequeno grupo e teve confiança de entrar no governo e conseguir atuar. Ali eu entrei como secretário de Tesouro, era um momento de crise, a dívida brasileira super complicada, também toda a situação fiscal muito, muito difícil, mas dali então se a gente fez, eu acho que também é importante às vezes você ter um certo grupo de pessoas que você tem uma certa afinidade, não precisa ser uma patota nem nada, mas você tem uma afinidade porque o governo é um grupo de pessoas com objetivos mais ou menos alinhados para alcançar um objetivo, um resultado, senão não é governo. Então eu diria que assim, esteja preparado, esteja disponível e às vezes tome algum risco bem medido, mas eu tome algum risco porque vale a pena somente quando é para o teu país. Você talvez para outras coisas que fosse fazer, mas se você acha que aquilo pode ter um resultado importante, vale a pena tomar. Mas, ó, deixa eu acrescentar que o Joaquim não fala isso por modéstia, mas esse pessoal, eu conheço todos eles, tá? Eles têm uma perfeita noção de quem é o patrão, é o eleitor, é a sociedade. Tem esta noção, eu acho fundamental. Não é só a gestão, tem que ter noção de quem manda. Quem manda não é o presidente, quem manda é quem elegeu o presidente. Essa é absolutamente fundamental. Você tem que saber ser um servidor público. Você quer ir para a vida pública, você tem que ser um servidor público. É esse o objetivo. E é aquilo que eu disse. Você anda na rua, você olha para a cara das pessoas, você tem que saber, para ela eu estou trabalhando. Isso tem que ser muito real. E o Brasil tem uma tradição muito forte disso. Né? O Brasil é um país que tem excelentes quadros, excelentes servidores públicos. Francisco, vamos à próxima? Bom, temos tempo para mais uma última pergunta. Essa pergunta sem nome, da BNDES. Quem que fez? Opa, tudo bem? Sou Matheus Dias, de Duque, e aparentemente, como quase todo mundo aqui, eu estudo matemática e economia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o BNDES. Eu acho que desde que o Temer assumiu, tem tido muitas mudanças e está sendo difícil para mim entender o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje no BNDES, na sua visão, é uma questão política ou é uma questão ideológica dentro de economia, de qual tipo de intervenção a gente tem que usar o BNDES? E aí eu queria que você desse sua opinião sobre tanto qual deve ser a função do BNDES no longo prazo para o Brasil, e se ele tem que ser mais independente. Queria que você falasse sobre isso. Bom, eu não sei o que está acontecendo no BNDES, então eu não vou falar assim um pouco em teoria, tá certo? Sim, o BNDES tem um papel importante. Agora, eu me lembro uma vez lá no começo do governo do PT, assim, o sucesso do BNDES para não precisar dele, tá certo? Até porque a infraestrutura, lógico que mesmo infraestrutura, muitas vezes você precisa de, como eu falei, uma coisa complexa, uma coisa que vai ao longo do tempo, então às vezes você ter algum mecanismo público que tem um certo valor. Mas na verdade, em boa parte das coisas, você consegue fazer isso se você tiver um mercado de capital bem desenvolvido. Então, sem entrar assim, num negócio muito técnico, eu acho que o BNDES vira uma coisa assim, aqui nos Estados Unidos se chama um enabler, tá certo? Ou seja, você cria é óbvio que aquela dicotomia que você tinha no BNDES, em que você tem uma taxa de juros cara para patuleia, para todo mundo,
e você tem uma taxa de juros amiga, que é o BNDES que dá, este é um exemplo de você criar uma situação de dependência do Estado que é nociva, tá certo? Lá o companheiro liberal deve entender isso com clareza. Tá? Então, não faz sentido você ter uma taxa de juros que é sistematicamente Selic no espaço, e enquanto existe uma época que o BNDES inventou que ia fazer não só os investimentos fundamentais, indústria pesada, não, mas eu tenho uma linha de crédito amiga ao preço que eu decido, tá certo? Para capital de giro, bolas. Você entupiu o canal de transmissão da política monetária. E é muito confortável. Eu vou lá no BNDES, tomo um empréstimo a X% e uso o meu patrimônio para emprestar para o governo a 2X%. É óbvio que o negócio desse não pode funcionar. Tá certo? Então, a gente tem que sair disso. Acho que a convergência da taxa, etc., é fundamental. O PSI... Gente, o custo do PSI, o extrato que o PSI fez... Explica o que é. O PSI era um programa de, sei lá o que, de investimento, de estímulo de investimento, que seja. Mas assim, você emprestava taxas, a inflação estava 6%, aquele 6% meio coisa, mais 6%, emprestava 3 e pouco por cento. E emprestava assim, para o sujeito comprar avião pelo BNDES, avião pessoal, jatinho, pelo BNDES. Ou então você pode comprar 3 colhedeiras pelo BNDES, ou você pode comprar não sei lá quantos caminhões pelo BNDES. A distorção de alocação de capital nesse período é colossal. Você criou uma dívida de 400 bilhões de reais, será quantas bolsas de família para quê? Depois, obviamente, quando puxa o fio, você entra numa recessão, porque você tinha lá a produção de caminhão artificialmente mantida por isso. Então, assim, o BNDES pode ter um papel? Pode. O BNDES ajudou na estruturação de umas tantas coisas, mesmo na privatização? Sim. O BNDES tem que ser um companheiro, um apoiador do desenvolvimento do mercado de capital? Sim. Até o próprio banco tem discutido, você deve ter lido no jornal, a gente discutir com ele por que a gente não foca no fundo garantidor, em que outros investidores também podem entrar para, por exemplo, apoiar a emissão de debêntures de infraestrutura. Então tem 10 maneiras de fazer, mas se você for fazer coisas que, atrapalham flagrantemente a aplicação da política fiscal, cria uma indisciplina dentro do mercado financeiro muito significativa. 2, cria sistemas que são de transferência de renda meio injustificadas, tá certo? E 3, acaba tendo uma governança potencialmente complicada. Você tem que pensar um pouquinho como é que você pode melhorar essas coisas. Eu acho que muita gente do BNDES entende isso e eu acho que deve chegar a uma equação. Acho que a própria como é que se diz? Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz até antes de assumir, ainda foi no último CMN que o Guido acabou tendo que assinar, foi reajustar as taxas do PSI, de tal maneira que a transferência que, aliás, o título não pagava, tá certo? Cessasse a necessidade de você ficar crescendo aquela bola de neve de dívida do tesouro. Então você acerta os preços, você começa a ter uma alocação mais eficiente do capital, você começa a crescer melhor. Bom, eu acho que aqui então eu vou fazer o agradecimento ao Joaquim. Vocês, quando estiverem trabalhando no serviço público, eu sei que vários de vocês têm vocação e escolherão essa carreira, lembre-se que vocês estarão construindo em cima de um legado de pessoas que vêm do passado, que a geração do Joaquim, várias pessoas que ele citou aí, que eu tenho o prazer, a alegria de ter como amigo, como ele, como o Pedro Parente, como o Pedro Malan, como o Amaury Vieira, como enfim, vários deles, dá para citar um monte, o Murilo Portugal, são pessoas que vêm desta dedicação ao interesse público. São funcionários do Estado brasileiro. Enfim, a vocês que escolherem isso, tenham em mente. E
nesse espírito que eu peço que vocês agradeçam a participação hoje do Joaquim com uma salva de palmas.